Quais alimentos são melhores para serem consumidos no café da manhã por quem busca emagrecimento, ganho de massa muscular, melhora da saúde? Muita gente não sabe o que comer no café da manhã e muitos também acabam errando, retirando o café da manhã, pensando ser melhor para emagrecer, o que pode ser um grande erro. Vamos entender primeiro a importância do café da manhã. O café da manhã é uma refeição obrigatória? Diria que não, se você tiver um planejamento. Se você tem um acompanhamento nutricional e a sua rotina não permite tomar um café da manhã e você não tem fome de forma alguma, tem algum problema de digestão e o seu nutricionista orientou não tomar o café da manhã e compensou os nutrientes que precisa ao longo do dia em outras refeições, sem problema nenhum. Caso contrário, você esteja tirando o café da manhã, sentindo fome, pensando ser melhor para emagrecer, é um grande erro. Então isso pode estar até atrapalhando o seu processo de emagrecimento, o fato de não tomar o café da manhã. O café da manhã é uma refeição que proporciona saciedade, que deixa você sem fome. Ou seja, se você toma um bom café da manhã, você sente menos fome até o período do almoço. E quando chega no almoço, não come em excesso, não repete o prato, porque não está com aquela fome absurda. E também pode impactar no período da tarde, você não belisca tanto alimentos calóricos porque fez um bom café da manhã. E outro ponto importante é a questão da energia, tanto física quanto mental. Como eu expliquei em outro vídeo aqui do canal, quem não viu, corre lá para assistir sobre pré e pós-treino. O nosso estoque de energia de glicogênio muscular demora de 4 a 6 horas para ser formado depois que nós comemos um alimento fonte de carboidrato. Então, se você treina, por exemplo, pratica seu exercício ali 2, 3 horas da tarde, o seu pré-treino, a sua refeição pré-treino começa no café da manhã e ela tem que conter carboidrato. Também não adianta consumir um café da manhã tirando o carboidrato pensando ser melhor para emagrecer, cortando pão, por exemplo. É um grande erro. O seu cérebro também utiliza 130 gramas de glicose como fonte de energia por dia. Ou seja, se você corta o carboidrato, o cansaço mental pode ser maior ao longo do dia. O que você pode consumir no café da manhã? É aí que eu vou começar aqui a listar alguns alimentos que podem ser benéficos pensando em emagrecimento. Pensando em energia, saciedade, o carboidrato no café da manhã é fundamental. Quais alimentos são fontes de carboidrato? Você pode utilizar qual preferir. Vou citar aqui alguns: arroz, mandioca, feijão, pão, batatas, tanto a doce quanto a inglesa. Porém, devido à cultura do Brasil, o brasileiro foi acostumado a comer um pão no café da manhã. Então, acredito que o pão seja a opção mais palatável, mais agradável para se consumir no café da manhã. Para o seu corpo, indiferente comer mandioca ou pão. O que importa é o carboidrato. O que difere um do outro é a quantidade de fibra que o alimento carrega, que pode impactar na velocidade de digestão, que é o famoso índice glicêmico. Por isso, muita gente alega, eu como pão integral porque o índice glicêmico é menor do que o francês. Isso é um mito. Quando nós colocamos proteína no meio do pão branco, que tem um índice glicêmico maior, ele acaba sendo reduzido, porque a proteína tem essa função. Ela reduz o índice glicêmico. Então, é mito dizer que o índice glicêmico é importante quando tem a presença de proteína. Ele pode fazer diferença quando o carboidrato é consumido de forma isolada. Quando a pessoa come um pão puro, integral e um branco, na digestão pode impactar. O integral tem uma digestão mais lenta por conter um pouco mais de fibras. E aqui eu vou explicar a diferença entre os dois pães. Então é essa, a única diferença é a quantidade de fibra no pão integral, que é um pouquinho maior, 6, 7 gramas a mais. Quantidade de carboidrato e de calorias são praticamente iguais nos dois pães. Então, se você não gosta de pão integral, não há necessidade de consumir. Consome o pãozinho branco. E aí, o que colocar no pão branco de recheio? Você pode utilizar um alimento fonte de proteína. A proteína vai ter a função de proporcionar saciedade e também manutenção e ganho de massa muscular. A ciência mostra que o nosso corpo precisa de um fracionamento de proteína de 4 refeições no dia. Então, colocando proteína no seu café da manhã, sobram 3 refeições para você fracionar. Isso facilita.
Se você não coloca proteína no café da manhã, que não é obrigatório, você terá que compensar em outras refeições, tendo que fazer mais 3 ou 4 refeições com proteínas. Então é interessante colocar pensando em saciedade. Quais alimentos são fontes de proteína para adicionar ali no café da manhã? Frango, carne, ovos, peixes, leites e queijos. Quais seriam mais palatáveis, saborosos? Porque para o seu corpo, independente, pode ser frango, pode ser ovo, ele vai precisar dos aminoácidos, é a mesma coisa, tá? Claro que muda um pouco de quantidade de gordura de um para o outro. Então, eu escolheria para comer com pão um queijo ou ovo mexido, que são os que mais combinam, que ficam mais saborosos. Então, eu utilizo muito, até no meu café da manhã, e a maioria dos meus pacientes consomem como fonte de proteína ovos ou queijo ou a união dos dois. Um ovinho mexido mais uma fatia de queijo dentro de um pão fica saboroso e nutritivo. Para complementar esse café da manhã neste exemplo de refeição, uma fruta pode ser muito útil por acrescentar fibras, vitaminas, antioxidantes, fitoquímicos. A fruta tem essa função. Para quem gosta e precisa de um pouco mais de carboidrato, poderia adicionar ali um pouco de aveia por cima da fruta e um pouquinho de mel, por exemplo. É uma excelente opção. Montamos aqui uma refeição de café da manhã. Para acompanhar de bebida um cafezinho preto, quem não gosta de café puro, café com leite, adiciona mais proteína ainda, porque o leite tem proteína e é um alimento rico em micronutrientes. Então aqui foi um exemplo de um café da manhã. Agora eu vou montar outra refeição, outra hipótese que você poderia consumir. Quem não gosta, por exemplo, de ovo ou queijo no meio do pão, pode utilizar somente a fruta como fonte de proteína, o iogurte ou leite, e como fonte de carboidrato mais rico em fibra, a aveia. Então ficaria ali uma combinação iogurte, fruta, aveia, e poderia, para aumentar a proteína, dependendo da necessidade, colocar um pouco de whey protein. Fica uma delícia colocar o whey protein ali nessa combinação. Whey de baunilha, de morango combina com frutas. Então aqui foi mais uma combinação. Uma terceira combinação. Quem não gosta, por exemplo, de ovo ou queijo, mas gosta do pão, pode consumir o pão sem as proteínas no meio. Pode passar o que no pão? Pode passar requeijão, creme de ricota, cottage, são fontes de proteína, porém baixas, mas tem um pouquinho de proteína. Então você pode passar isso no pão. E para completar a sua proteína, olha que interessante essa dica. Você pode pegar o café com leite e misturar uma colher de sopa de whey protein de chocolate. O whey protein nada mais é do que uma proteína do soro do leite. Para o seu corpo é a mesma coisa, tomar whey ou comer um ovo. Mas para quem não gosta de ovo, whey serve em situações como essas. A xícara de leite com café com whey protein de chocolate ou de baunilha fica rica em proteínas e saborosa. O sabor fica semelhante a um cappuccino. Então é uma dica valiosa também que você pode utilizar de café da manhã. Comer um pãozinho, café com leite whey e mais uma fruta. Então dei 3 opções aqui de café da manhã. Quem busca emagrecimento, qual a melhor opção? Pode ser a mesma opção de quem busca ganho de massa muscular. O que muda é a quantidade. Por exemplo, uma pessoa que busca emagrecimento talvez precise comer meio pão francês com um ovinho mexido e mais um queijo, ou um pão francês inteiro, dependendo do gasto energético dela. Quem busca ganho de massa muscular pode consumir, talvez, e precise de 2 pães no café da manhã. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não existe aquelas falas que muitos replicam, né? Ah, o pão branco é só para quem quer ganhar massa muscular. Eu que busco emagrecimento, tô tirando o pão do café. Tá fazendo besteira se você tá adotando isso. Não há necessidade, porque o que engorda ou emagrece são calorias. Então o que vai mudar é a quantidade. O que faz ganhar massa muscular, mais calorias. O que faz emagrecer, menos calorias. Mas não precisa cortar o pão do café da manhã ou deixar de comer. Então, aqui foram algumas dicas do que você pode consumir no café da manhã. Gostou do vídeo? Deixa seu like para dar aquela força para nós aqui no canal. Deixa aqui no comentário, vou pedir para cada um de vocês comentar aqui o que você come hoje no café da manhã ou o que você comia antes de ver esse vídeo. Porque após ver o vídeo, aposto que você vai fazer algumas mudanças. E aí eu vou ajudar cada um de vocês aqui nos comentários. E agradeço por ter visto. Até a próxima, até o próximo vídeo.